Os dinossauros foram um grupo de animais que viveram há milhões de anos atrás. Existiram várias espécies, desde pequenos carnívoros até os herbívoros gigantes como os sauropodes. No passado, sua diversidade era imensa, em todos os continentes do planeta, principalmente nas regiões tropicais e frias na época. Nesse documentário irei mostrar as características dos dinossauros desde de sauropodes e herbívoros ornitistia até os teropodes saurischia. Meu nome é Wesley Pedro e sejam bem-vindos ao canal WP Zoology, e bora para o episódio de hoje. Dinossauros, os gigantes do passado. Durante a Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros, o nosso planeta abrigava uma enorme variedade de criaturas que não eram dinossauros. Répteis voadores, predadores marinhos gigantes, insetos colossais e os primeiros mamíferos compartilhavam a terra e disputavam espaço com os grandes répteis terrestres. A seguir irei falar de algumas espécies divididos em três tipos: os répteis voadores, répteis marinhos e outras espécies. Os pterossauros foram os grandes senhores do céu durante a Era Mesozoica. Eles não eram dinossauros, mas sim um grupo de répteis voadores parentes próximos deles. Eles dominaram o ar por mais de 150 milhões de anos, suas asas eram formadas por uma membrana de pele presa ao longo do corpo e sustentada por um quarto dedo extremamente longo. Assim como as aves modernas, seus ossos eram pneumáticos para reduzir o peso e facilitar o voo. Muitos pterossauros tinham o corpo coberto por filamentos parecidos com pelos, chamados picnofibras, o que sugere que tinham sangue quente. A seguir irei falar de algumas espécies de pterossauros. Quetzalcoatlus, o gigante dos céus, tinha a envergadura de asas de um avião caça, com cerca de 10 a 11 metros, e a altura de uma girafa quando em pé. Foi o maior animal voador da história da Terra. Caçava em terra firme, engolindo pequenos dinossauros inteiros. Pteranodon, clássico com cristas, com envergadura de asas entre 5 e 7 metros, praticamente não tinha dentes e possuía uma grande crista na parte de trás da cabeça. Voava sobre os oceanos e pescava como os pelicanos atuais. Rhamphorhynchus, o caçador dentado, é pequeno, com cerca de 1,2 metros de envergadura, viveu no período Jurássico. Tinha uma cauda longa com uma estrutura em forma de folha na ponta, para estabilidade, e dentes afiados projetados para frente para agarrar peixes. Os répteis marinhos dominaram os oceanos da Era Mesozoica com a mesma soberania que os dinossauros dominavam a terra firme. Nenhum deles era tecnicamente um dinossauro, pois pertenciam a linhagens evolutivas completamente diferentes e perfeitamente adaptadas à vida na água. A seguir irei falar dos tipos de répteis marinhos. Ictiossauros, os peixes-lagarto, foram os répteis marinhos mais adaptados ao oceano profundo,
com uma anatomia que lembra muito os golfinhos e tubarões modernos. Possuíam corpos hidrodinâmicos com barbatanas dorsais e caudas verticais potentes. Tinham os maiores olhos do reino animal, alguns do tamanho de bolas de futebol, para enxergar na escuridão abissal. Diferente de outros répteis, eles não podiam sair da água para botar ovos. Eles davam à luz filhotes vivos diretamente no mar. O exemplo é o Shastasaurus, o maior réptil marinho conhecido, que passava dos 20 metros de comprimento. Plesiosaurus, os de pescoço longo, ficaram mundialmente famosos porque sua silhueta inspirou a lenda popular do monstro do Lago Ness. Utilizavam 4 grandes nadadeiras em formato de remo para voar pela água, de forma parecida com as tartarugas marinhas atuais. O pescoço extremamente longo e flexível permitia que eles aproximassem a cabeça de cardumes de peixes sem alertá-los com o movimento do corpo inteiro. O exemplo é o Elasmosaurus, cujo pescoço media mais da metade do comprimento total do seu corpo. Pliosaurus, os superpredadores, eram parentes próximos dos plesiosauros, mas evoluíram com uma estratégia anatômica completamente oposta, como pescoços curtos e cabeças colossais. Suas mandíbulas eram armadas com dentes enormes e tinham uma das mordidas mais avassaladoras da história do planeta. Eram os predadores topo de cadeia de sua época, alimentando-se de grandes peixes, lulas e até de outros répteis marinhos menores. Os exemplos são o Liopleurodon e o Kronosaurus, verdadeiros monstros marinhos que podiam passar dos 10 metros de comprimento. Mosasaurus, os lagartos gigantes, eles não eram parentes de jacarés ou dinossauros, mas sim lagartos gigantes intimamente aparentados com os lagartos monitores e cobras atuais. Surgiram no final do período Cretáceo e rapidamente se espalharam por todo o mundo após o declínio dos ictiossauros. Possuíam uma articulação extra na mandíbula, como as cobras, que permitia engolir presas imensas inteiras. O exemplo é o Mosasaurus, que chegava a 17 metros de comprimento e possuía uma cauda forte semelhante à de um tubarão para propulsão rápida. Além dos famosos répteis que cruzavam os céus e dominavam os oceanos, a era dos dinossauros abrigava uma enorme variedade de outros seres vivos. As florestas, rios e planícies eram povoados por mamíferos astutos, crocodilos colossais, anfíbios bizarros e insetos gigantes. A seguir irei falar dos tipos de animais. Morganocodon, um dos primeiros mamíferos verdadeiros. Lembrava um pequeno camundongo, pesava poucas gramas e alimentava-se de insetos. Repenomamus, uma grande exceção à regra dos mamíferos pequenos. Tinha o tamanho de um texugo e fósseis revelaram que ele era carnívoro e chegou a comer filhotes de dinossauros. Castorocauda, um mamífero do Jurássico adaptado à vida semiaquática. Tinha dentes para pescar e uma cauda achatada semelhante à de um castor. Sarcosuchus, o supercrocodilo, habitava os rios da África e da América do Sul. Chegava a 12 metros de comprimento e pesava até 8 toneladas, competindo diretamente com grandes dinossauros carnívoros. Caprosuchus, apelidado de crocodilo javali, devido aos seus dentes caninos imensos. Diferente dos jacarés de hoje, ele tinha pernas longas posicionadas abaixo do corpo, o que permitia correr em terra firme para caçar. Beelzebufo, o sapo diabólico, a maior rã que já existiu no planeta. Vivia em Madagascar, tinha uma mordida extremamente forte e uma boca gigante capaz de engolir pequenos dinossauros e lagartos. Culaçuchus, um anfíbio gigante que parecia uma salamandra de 5 metros de comprimento. Sobreviveu em riachos frios na Austrália, onde os dinossauros crocodilomorfos não conseguiam habitar devido ao clima. Mongola arachne, uma das maiores aranhas fósseis já encontradas, com pernas que passavam de 15 centímetros de comprimento. Libélulas e percevejos gigantes, os insetos predadores já voavam pelas densas florestas de samambaias muito antes das primeiras aves surgirem. No próximo episódio iremos falar da Era Mesozoica, a Era de Ouro dos dinossauros. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se inscreva no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre biologia e compartilha com todos os seus amigos. Valeu e até a próxima!